Meu nome é Fernando Dias Alves, sou nascido aqui no Parque das Nações, nasci em janeiro de 71, moro no parque a vida toda, trabalho no parque a vida inteirinha, estudei no Colégio Visconde toda a minha vida, curti intensamente o Parque das Nações, todas as fases da discoteca da Sunshine, tudo. Em 1990 montei a minha lanchonete, o Aerolanches, aqui no parque e estou aqui até hoje, não sei quantos anos ainda, vamos ver. Sim, cara, eu acredito, cada um vai puxar a sardinha, né, mas eu acho que a década de 80 foi a década mais intensa que teve em relação a novidades, a música, né, a esportes, foi uma década, a carros, né, foi uma época fora de série. Então, em 82 eu conheci um esporte chamado BMX, que a gente pegava as bicicletas e construía rampa na rua e pulava, sabe, participei de diversos campeonatos. Na rua da gente, lá na Rua Espanha, teve um grupo de dança de break muito famoso, eram os Electric Boogies na época, que apareceu na televisão e a molecada toda ficou louca com essa mania do break, dancei muito break. Jogamos muito vôlei na Rua Espanha, sabe, com toda a molecada. Era uma época diferente, a molecada ficava na rua, de fato, vivia, né? Joguei muito fliperama, eu não sei o nome se mudou hoje, se é pinball, mas eu já, sabe, demais, no comércio da região, tinha as máquinas, nosso amigo Delfino, sabe, de tanto eu jogar fliperama, de tanto ser louco, por isso meu pai tentava me tirar dessa vida. O fliperama não era uma coisa bem vista na época, era uma coisa meio de maloqueiro, né, mas a gente amava o fliperama, era uma coisa, parecia uma nave espacial aquilo, né. De tanto eu jogar fliperama, quando eu tinha 16 anos, meu pai montou para mim um salão de fliperama para eu tomar conta, para eu administrar. Locamos as máquinas desse conhecido da gente, desse amigo Delfino, e do lado onde que é o Aerolanches atualmente, colocamos lá umas 10 máquinas e eu, sabe, unia o útil ao agradável. Foi meu primeiro empreendedorismo. É isso. Isso, vamos lá. Primeiro de tudo, que não é, acho que não é só do parque, é geral, que aquilo no parque os terrenos eram grandes, terrenos de 500 metros, né, que morava, sabe, o pai, a mãe, 2 filhos, 3 filhos, né, naquelas casonas enormes. Até eu morei numa casa grande assim na Rua Espanha na época, e hoje não existe mais. Hoje, então, você desmancha essa casa, você faz 4, 8, 16 apartamentinhos e você não conhece mais as pessoas na rua, você não conhece o teu vizinho do lado, né? Muito carro na rua, sabe? Isso de jogar bola na rua, de jogar vôlei, isso aí não vai existir nunca mais, né? Não tem como existir. E me preocupa um pouco em relação a onde que vai colocar tanta gente, sabe? O Parque das Nações sempre foi um bairro dormitório, né? As pessoas trabalhavam no centro de Santo André e dormiam no Parque das Nações. E hoje tem muita gente vindo dormir no Parque das Nações, porque hoje prédios enormes estão sendo construídos e eu não sei como que vai fazer para essas pessoas chegarem, sabe, nas suas casas e saírem das suas casas. Eu não consigo ver algo muito bom. Tá? Do meu ponto de comerciante que vivo do bairro, isso é bom. Tá? Muita gente, lógico, eu preciso vender, né? Mas para as pessoas eu não consigo ver uma coisa muito boa não, sabe? Daqui a 8, 10 anos eu acho que vai ser bem difícil e não tem para onde ampliar as nossas ruas, não tem como você expandir, não tem o que fazer, sabe? Então eu não consigo ver uma coisa muito boa para quem é do lado humano, tá? Eu não consigo ver algo muito bom, eu acho complicado, sabe? Mas não tem o que fazer, né? Tá, vamos lá. Dos carros antigos, né, eu acho que é uma coisa que não tem explicação, né? A paixão, porque meu pai não gosta. Meu pai é uma pessoa extremamente prática. Meu pai ele tem 84 anos, uma pessoa lúcida,
Tá? O carro é um carro para te levar, para te trazer, sabe? Ficou velho, você vende, se quebrou, você conserta. Meu pai não tem um apego emocional com o carro. Nem minha mãe, nem meus irmãos, né? Então eu não sei de onde vem essa paixão, eu não sei te explicar. Não é uma coisa muito lúcida, né? Na verdade, né? Mas o que é assim, eu desde criança, eu sempre quis que meu pai comprasse para mim um Calhambeque, um Fordinho 29. Desde que eu aprendi a falar, eu sempre tive essa paixão por Calhambeque, né? E ele nunca comprou, como eu já te falei, meu pai sempre foi uma pessoa lúcida, né? Falou, não, jamais, né? E ele nunca comprou, só que meu pai é de uma geração que ele andou de rural, ele andou de Aero Willis, né? Ele andou de Simca, andou de Opala, os carros que tinha nos anos 60, né? Então tá, mas nunca tocamos nesse assunto, desses carros. Do lado da minha lanchonete, tá, onde foi a padaria do meu avô e do meu pai, depois eu vou contar essa história, né? Tinha o seu Chico Manco, tá? Que ele comprou um Aero Willis em 71, comprou zero esse carro e ficou com ele durante vários anos, né? E eu me lembro, na época que eu ajudava meu pai na padaria de criança, ficava lá, e eu lembro desse seu Chico, o Aero Willis subia e descia a rua, subia e descia, né? Fazia parte do cenário porque nem todo mundo tinha carro também, né? Então marcava, sabe? Aí tudo bem, o que aconteceu? Em 87, né? Quando meu pai viu que eu tinha essa loucura por fliperama e resolveu montar um salão de fliperama para mim, para eu poder trabalhar tudo, administrar, eu estava lá fazendo cimentado no chão do salãozinho, que eu sempre gostei muito de mexer com essas coisas, trabalho manual. E a carriola que eu estava usando para carregar areia, para poder fazer o salão de fliperama, estava com o pneu murcho. Eu falei, pai, o pneu está murcho, tem que encher o pneu. Ele falou, vai na casa do seu Chico, que ele tem um compressor para você encher o pneu lá, né? Desci a calçada, chamei lá o seu Chico, eu falei, seu Chico, tem um compressor? Ele falou, tenho, entra aí com a carriola. Eu entrei, quando ele abriu o portão, o Aero Willis estava lá, guardado há anos, que ele já é um senhor de idade, e o carro estava guardado assim na garagem, sabe? E é uma curiosidade, que ele tinha um bagageiro de madeira no teto, né? Pintado na cor do carro, e aí que eu peguei, olhei tudo em volta, que a janela da casa dele, o portão, a casinha do cachorro, era tudo a cor do carro, sabe? Que eu acho que quando ele dava uma ralada, ele mandava fazer uma lata de tinta para retocar e já pintava tudo, né? Mas nunca tinha me chamado a atenção esse detalhe, né? E eu fiquei alucinado com o carro, sabe? Porque veio uma lembrança de quando eu vi aquele carro passando, né, meu? E aí eu peguei e voltei correndo pro meu pai e falei, pai, o seu Chico tem aquele Aero Willis ainda tal, não sei o que. Eu era moleque, eu tinha 16 anos, né? Todo mundo andava de mobilete nessa fase, né? Com 16 anos, né? E eu falei, pai, compra aquele carro, compra o carro. Aí ele falou, então vai lá e vê se ele vende, porque o Aero Willis é um carro bom. Porque meu pai teve uma experiência com o Aero Willis. E ainda mais que na época era novo, então ele teve lembranças boas, né? Aí eu fui lá, poucos dias antes, meu irmão tinha uma moto, né, uma Turuna da Honda, né, e meu irmão saía para trabalhar e pegava a moto dele escondida, sabe, para dar umas voltas. E um dia eu tô dando uma volta aqui na Praça Chile, o cara pegou, passou em cima de mim, quebrou minha perna, tudo, né, meu, e a moto estragou, né, e a moto ficou jogada na garagem de casa, né. Tanto que quando essa história do fliperama, eu tava me recuperando ainda, tava com gesso na perna, mas eu tinha, né. E aí o que acontece? Daí meu pai falou, então vai lá e vê se o seu Chico vende o Aero Willis. Aí eu conversei com ele falou assim, eu vendo, é 1.000 dinheiros da época, isso em 87, não sei se era 1.000 cruzeiros, eu não, né? Eu falei, pai, ele vende o carro, né? Aí meu pai falou, não, depois a gente conversa, depois a gente vê, né? Então o que meu pai fez, sem eu saber? Ele vendeu a moto, que estava batida, que meu irmão usava, e comprou o Aero Willis sem eu saber. Num sábado à tarde, estava em casa almoçando e eu ouvi um fó, aquelas buzinas de carro antigo, sabe, lá no portão de casa, saí correndo e estava meu pai com o Aero Willis, né, meu? Eu lembro que ele falou ainda pra mim, puta, não acredito que eu comprei essa porcaria pra você, né? Aí eu já entrei no carro, não tinha carta, eu tinha 17 anos, 16 para 17, né? Entrei no carro, saímos para dar uma volta, eu com meu pai, tudo, sabe, paixão à primeira vista. E o carro tá comigo há 33 anos, né, guardado, né? Guardado não, em uso, né? Aliás, a gente usa bastante o carro. Tudo bem, aí passou, isso foi em 86, 87, em 88 eu entrei na FEI para fazer engenharia, né? Não era o que eu queria, eu imaginava que quem entrasse numa faculdade de engenharia projetava um carro, né, na minha cabeça, e você projeta um parafuso, você projeta uma bandeja de suspensão, é uma equipe de engenheiros que projeta um carro. E eu achei que eu ia pegar um papel, uma caneta, lá, um caderno e ia projetar o carro. E eu me desiludi um pouco com a faculdade, muito difícil, aliás, dificílimo, né?
O que acontece é que eu queria mexer com alguma coisa relacionada a carro, né? Em 90, o meu pai, ele pegou e colocou a padaria dele para venda. Em 65 ele inaugurou a padaria, Casa de Lanchas Real do Progresso, né? Era a padaria do Toninho. Em 90 ele colocou à venda a padaria, não conseguia vender. Aí ele falou para mim assim, ó, faz assim, ó, eu vou te vender a padaria, tá? Você me paga parcelado, me paga um aluguel por mês e pronto, tá, né? Mais ou menos assim, o jeitão dele de português, né? Eu comprei a padaria dele em 90, mas já pensando em fazer alguma coisa relacionada aos diners americanos, sabe? Né? Relacionado a Elvis Presley, a música, né? E comecei a chamar o pessoal dos carros antigos para se reunir lá, tá? Né, meu? Em novembro de 93, fizemos o primeiro encontro de carro antigo de Santo André, ou do ABC, não tenho ideia do tamanho, que foi um sucesso absurdo esse encontro. Foi uma coisa assim, fenomenal. E até então, ainda não tinha um nome ainda, tá? Né? A minha lanchonete. Os lanches, hoje os lanches têm nome de carro, na época não tinha. E pensa no nome, e daí eu juntei o nome do Aero Willis com a lanchonete e virou Aero Lanches, né? E de lá para cá já tem 33 anos que estamos na luta, cada vez mais indo para o lado dos anos 50, sabe? Para com as jukebox, com os sofazinhos, né? E fizemos durante vários anos encontro de carros antigos lá. E hoje a gente já não consegue fazer pelo fato de que todas as guias eram guias altas e as casas tinham uma entradinha para o carro, né? Nos terrenos antigos. E hoje virou tudo sobradinho, é tudo guia rebaixada, eu não consigo mais estacionar os carros. Então, encontro de carro antigo, que a gente trazia 50, 60 carros antigos, hoje é meia dúzia de carro que eu posso pôr na minha calçada, né? Então, e é isso. Isso. Sim, na verdade, eu tenho sempre que agradecer a Deus porque aproveitei a minha juventude de uma forma intensa, tá? Os anos 80 proporcionaram isso pra gente, não era uma época violenta, não era uma época, era uma época, podia ter violência, mas menos, né? Sabe? Então, eu vivi intensamente, eu vou te falar que essa época desse esporte, do BMX, tá? Que até hoje eu pratico, é interessante, eu tô com 52 anos, mas até hoje eu pego a minha bicicleta e pedalo, né? Vivi intensamente, tá? Os anos 80, assim, de uma forma absurda. Teve o break, teve o new wave, teve bandas incríveis, B-52s, foi uma coisa. Aí veio o Paralamas, aí né, veio Kid de Abelha, foi uma época incrível, mágica nos anos 80, para os carros, um monte de carros novos. Aí surge Gol, aí surge Monza, aí surge XR3, sabe? Foi uma época incrível, né? Então eu aproveitei intensamente. Só que também em 1990 eu tinha 19 anos e já virei pela segunda vez um empresário, né? Teve o salão de fliperama, né? E em 90, sabe? Então eu comecei não tão novo como o meu pai, que com 13 anos já trabalhava, mas em 90 com 19 anos eu já era dono de um comércio, né? Sabe? Então se eu falar que eu amadureci, mentira. Não amadureci pelo fato, sabe? Continuei curtindo, continuei frequentando encontro de carro antigo, pegava esse Aero Willis, trabalhava até meia-noite, fazia um bate-volta para a praia, trabalhava no dia seguinte, aproveitei e aproveito até hoje. Tá? Isso, vamos lá, o que acontece, tá? Tem essa história tem duas vertentes, tá? Né? Primeiro que eu acho que o sonho de todo proprietário de carro antigo é ter um Cadillac. Tá, o Cadillac, o Cadillac, o Elvis Presley, sabe, são as coisas que não tem, são ícones, né? Uma Marilyn, não tem, né? E o Cadillac, não adianta, todo dono de carro antigo sonha em ter um Cadillac, sabe? Né? Os valores são surreais, estratosféricos, os valores de um Cadillac, até hoje, né? Então não podia. Então, as cores mais marcantes do Cadillac, a cor mais marcante sempre foi o cor-de-rosa. Tá? O Elvis Presley teve um Cadillac cor-de-rosa. Ele falava para a mãe dele que para cada cor de vestido que ela compraria, ele daria um Cadillac daquela cor. Infelizmente, ela faleceu, tudo, mas ele tentou cumprir com a promessa dele, né? E aí tá. Aí eu queria fazer o Aero Willis cor-de-rosa, tá? Na cor da Cadillac mesmo, porque eu sabia que eu não ia poder ter um Cadillac. Jamais. Há muitos e muitos anos atrás,
a minha irmã foi se casar, tudo, e eu falei, puta, vamos pintar esse carro de cor-de-rosa, a gente dá um banho de tinta cor-de-rosa, faz o casamento dela, depois volta pro azul de novo, sabe? Era uma época, não era tão difícil, tá? Como o carro antigo não era uma coisa cultuada igual é hoje, o pintor então, também não cobrava tão caro para trabalhar, o mecânico não cobrava tão caro para trabalhar no carro antigo, né? Então eu falei, eu dou um banho de cor-de-rosa nesse carro, faz o casamento, depois volta pro azul, o carro, mata a minha vontade de ter um carro cor-de-rosa. O que acontece é que no casamento dela com o carro cor-de-rosa, eu já peguei um outro casamento para fazer, né? E depois desse outro casamento, já pegou outro casamento, e aí começou a ter uma agenda de casamentos, porque não existia um carro antigo cor-de-rosa. As noivas ficaram loucas com esse carro, tá? Aí começou a aparecer gravações para televisão com o carro. Ele foi a abertura do Fantástico em 99, se eu me engano, né? Glória Maria, isso, ela ficou encantada com o carro, fizemos uma filmagem muito bacana com o carro cor-de-rosa. Aí depois eu coloquei no programa do Netinho, Dia de Princesa, sabe, para fazer todos aqueles, para pagar as meninas, para levar. Até a fada madrinha era a Cíntia, que fazia o comercial do Tang antigamente, uma mocinha moreninha, tudo. Ela era a fada madrinha. Aí eu comecei a alugar pro João Kleber fazer o programa dele. Aí veio o programa da Angélica, aí veio o programa do Fausto Silva, sabe? Veio o programa do Silvio Santos, um quadro fabuloso com o Pedrinho Tonelada, que gravamos lá em Campinas com esse Aero Willis, cor-de-rosa. E aí começou, eu já não conseguia mais sair, desvincular. E era rentável, né? E ajudou na divulgação do Aerolanches, essa que é a verdade, tá? Né? Tanto que a nossa logomarca é o carro, é o Aero Willis cor-de-rosa, e não vai mudar nunca isso aí, né? E aí veio vindo, tudo bem. Há talvez uns 8 anos atrás, esse carro ia ser pintado novamente de cor-de-rosa, né? E o meu amigo, o Moisés, ele pegou na casa dele, sem eu saber, ele misturou umas tintas, tudo lá, e fez a cor original do carro, chama Turquesa Royal, essa cor. E pegou e deu um banho, assim, deu só um banho no carro. Aí pegou, me ligou e falou, puta, Fernando, corre aqui que eu consegui um negócio com o Aero Willis, cara. Eu falei, Moisés, que foi? Corre. Quando eu cheguei, que ele abriu o portão da garagem dele, no João Ramalho, o carro estava pintado na cor dele original. E me remeteu a lembrança de quando eu comprei esse carro. Você entende? E aí eu falei, não, tem que ser original, cara. Eu falei, não dá. Aí eu tinha um problema, porque toda a tapeçaria dele por dentro era cor-de-rosa. Você entende? Tudo. E o carro, né? Aí foi atrás da tapeçaria, refez a tapeçaria. E hoje ele está na cor dele, turquesa royal, tá? Só que assim, eu preciso de um Aero Willis cor-de-rosa para fazer parte da decoração da lanchonete. Você entende? Então, no futuro próximo, esse vai ser um investimento, porque as pessoas pedem demais. Elas cobram muito, elas querem saber. As pessoas que viram na época e as que não viram, que sabe, elas querem sentir isso aí. Então, vai ter que ter. Esse não, porque esse tem um... esse carro ele tem um apego emocional para mim na cor dele original. Mas o Aerolanches precisa de um Aero Willis cor-de-rosa. Tá, vamos lá. Assim, eu trabalho 7 dias por semana, 30 dias por mês, né? Não tenho férias, comerciante, não tenho férias, não tenho uma folga, sabe? É uma loucura. Então, se eu falar para você que eu me dou ao luxo de procurar lugares, ou em São Caetano, ou no centro de Santo André, não. Tá? Então, o Fernando, ele gosta mesmo de frequentar os lugares do Parque das Nações, né? E tem 2 restaurantes muito bons que eu gosto de almoçar, sabe? Que é o Jabá do Ribamar, na Rua Colúmbia, fora de série. E o espetinho do Robertinho, que ali é Rua Haiti, tá? São 2 comerciantes que estão na luta também a vida inteira, né? Que eu admiro demais o trabalho deles, respeito muito, sabe? E tem uma comida excepcional, tá? Não tem, né? Lógico que temos outros amigos, né? Sabe? Que a gente respeita muito. Se eu pudesse sair para comer à noite, para comer um hambúrguer, eu iria no Nasal, sabe, no Arte Francisco, porque é uma pessoa que eu admiro também demais, que também trabalham a vida inteirinha, né? São exemplos de pessoas, né? De honestidade, sabe? E então, nessa parte de frequentar, assim, o Fernando, são esses lugares para comer tudo, né? Eu gosto de passear com meus cachorros aqui na Praça Chile, que é pertinho de casa, sabe? É bacana.
Não tem muito investimento na Praça Chile, mas também não tem muito como investir na Praça Chile, que é muito pequenininha, não tem muito o que ser feito lá. Mas eu gosto, sabe, de lá, né? O meu filho estudou a vida inteira no Colégio Portinari, que é aqui no Parque das Nações, da Rose e da Patrícia, que são as donas, sabe, desde que começaram em frente ao Aerolanche, chamava Tico e Teco, começaram, e foi crescendo também, que trabalham até hoje, que você não ouve falar aquelas mulheres um dia sem trabalhar, são dois exemplos também para o bairro, né? E academia, se eu falar que eu vou, eu não vou. Eu fiz há vários anos de Kung Fu na Rua Oratório, na academia, na Linfelin, fiz muitos anos, né? Fiz alguns anos de Karatê, sabe, aqui perto também, mas assim, infelizmente eu não tenho muito tempo para mim mesmo, sabe? O comerciante, ele tem, você tem que vestir a camisa da empresa e você tem que agarrar, né? Sabe? Eu acredito, sabe, que poderia ser feito investimentos no Parque das Nações para as pessoas do lado de lá, de Santo André, saber que existe esse lado, que existem bons lugares aqui, boas academias, né? Não tenho o que falar, de natação, não tem, de lutas, tem muitas academias boas, só que nós temos essa mania de falar assim, vamos para Santo André, né? Sabe, como se nós não fizéssemos parte daqui de Santo André. Aqui é meio que interior, sabe? Mas tem muito potencial, mora muita gente aqui, sabe? Então, poderia ser feito boas lavanderias, sabe? Mais investimentos, mas as pessoas eu acho que tinham que saber que existe, né? Sabe? Vida no lado de cá do bairro, sabe? É isso. Sim, sim. Eu sou uma pessoa abençoada, o Aerolanches é um lugar abençoado, tá? Graças a Deus, já tivemos problemas, sabe? Lógico, já fomos assaltados, sim, sem dúvida, né? Agora, aquela história de visite Santo André e seja assaltado, por exemplo, não. Tá, não, isso não. Eu ando na rua tranquilamente, sabe? Sem medo. Acredito em Deus, eu acho que em primeiro lugar de tudo é isso, né? Você tem que ter uma fé, né? Mas que é um lugar seguro, sim. Sabe? Eu acredito, sabe? Tem assalto igual tem em todo lugar. Já roubaram carros meus? Roubaram, sabe? Aqui no Parque das Nações, já perdi um carro no Parque das Nações. Mas isso acontece em todos os lugares, em todos os bairros, sabe? Pode ser no Campestre, bairro Jardim, pode ser em Alphaville, pode ser... Isso acontece no Brasil e até no mundo, né? Mas se é um lugar seguro, sim. Sim, acredito. Eu só tenho a agradecer, o Celso também, só tenho que agradecer, é amigo da gente de longa data, sabe? E esse projeto que eu acho fabuloso, porque as pessoas têm que saber que de fato o Parque das Nações, não só o Parque das Nações, os bairros, mas existe e é um bairro muito bom e tem coisas muito boas. Bons mecânicos, bons funileiros, pintores, boas academias, boas lanchonetes, sabe? Escolas. O Parque das Nações não deve nada a nenhum outro bairro, sabe, de Santo André. Ele é um bairro excelente, sabe? O Aerolanche ele está na Rua Suíça 617, no Parque das Nações, né? O nosso Facebook é Aerolanches Hambúrgueres, né? E o nosso Instagram é Aerolanches desde 1990. E ela colocou no Google hoje, aparece o Aerolanche, sabe? E é isso, e vão ser muito bem-vindos, sabe? Obrigado.